Bom dia, irmãos. Amém, aleluia, glória a Deus. Se você ainda não estiver no seu lugar, se você ainda não estiver no seu assento, eu te convido a se assentar, eu te convido a iniciarmos esse tempo com devoção ao Senhor, com alegria no nosso coração, com contentamento. Nós vamos entregar esse tempo em oração ao Senhor. O pastor Ebenezer hoje está pregando em Washington, pregando hoje à tarde, numa igreja brasileira americana lá. Então vamos estar orando por ele também. E eu já queria aproveitar esse momento de abertura para responder alguns irmãos que têm me perguntado. Eu estava conversando agora com o Juliano, com a Laila. Não sei se quantos sabem que está acontecendo um culto ininterrupto no Kentucky, lá em Asbury. Ok, alguns não estão sabendo, então eu vou contextualizar. Eu estive lá sexta-feira, viajei quinta, fiquei sexta lá, voltei ontem de manhã. Basicamente o que tem acontecido, e aproveitar para dar o meu relato e a minha percepção rápida sobre isso. Quarta-feira passada, sem ser essa semana, então, na verdade anterior, 10 dias atrás, né, hoje é o 11º dia, é uma universidade cristã, a Universidade de Asbury, e eles têm um culto semanal, né, os alunos têm que ir para o culto, como acontece nas outras universidades aqui nos Estados Unidos, universidades cristãs. Na DBU nós tínhamos segunda, quarta, sexta, geralmente... Acho que vou precisar de outra pilha. Geralmente os alunos têm que ir para dois cultos. E o que aconteceu lá foi o seguinte: quarta, dia 8 de fevereiro, o culto era para ser de 10 às 11 da manhã. O pastor pregou, fez o apelo final, o ministério começou a tocar, piano, na sua simplicidade, 3 vozes. E 19 estudantes sentiram a presença de Deus de uma forma poderosa. E eles simplesmente permaneceram lá adorando. E o tempo não passava. E o relato é de que 10 horas depois eles olham e a capela está mais cheia. Não são mais 19, são vários. E esse culto que era para ter acabado quarta-feira da semana passada, às 11 da manhã, continua até hoje. Não acabou. 24/7, oração, adoração, confissão de pecados, arrependimento, conversão, leitura da palavra, jovens, adultos, crianças, famílias, mãos erguidas, Deus fazendo um mover naquele lugar. Já temos relatos de outros estados que estão, outros colleges, né? Outras universidades que estão também experimentando desse fluir do Espírito de Deus, desse derramar do Espírito de Deus. Um culto que era para durar 1 hora, está no 11º dia. Só o Senhor. Ponto. Não tem explicação. Não tem lógica humana. Não tem nenhum nome famoso. Não tem a melhor estrutura. Eu garanto os irmãos estão sentados de forma mais confortável do que aqueles alunos de lá. Eu estive lá, sentei no banquinho de madeira durinha. Não tem uma guitarra bonita assim não. Piano. Não tem anúncio sobre o nome de ninguém. Só sobre o Senhor. É só sobre o Senhor. E Deus está fazendo. Quando vai parar? Não sabemos. Como você quer chamar isso? Também não me importa. O que importa é que Deus está fazendo algo. E nós queremos ser parte disso, amém? E a beleza disso é que não é sobre aquele lugar. Deus decidiu fazer naquele lugar. Mas o mesmo Espírito que está lá, Ele está aqui em nós e habita no nosso meio, amém? E a fome no nosso coração essa manhã para experimentarmos isso? Um desafio, irmão Jefferson, no nosso coração. Eu como pastor falei para Pauline, amaria isso acontecer. Já pensou, Ricardo? 12:30, o culto não acabar. Pode ser hoje. Mas olha os desafios que surgem no nosso coração, irmãos. As crianças, o trabalho. Deus escolheu aquele lugar, Deus escolheu um grupo que não está tendo aula também há 10 dias.
Mas não é sobre a falta de aula, é sobre a abundância da presença de Deus naquele lugar. Nós queremos isso, nós queremos estar dispostos. Não adianta pedir, nós temos que pedir crendo que receberemos. E se Ele receber, nós temos que estar pronto para receber aquilo que Ele tem e viver e obedecer e cumprir aquilo que Ele vai derramar na nossa vida, amém? Então eu queria te convidar a curvar a tua cabeça, onde você está, e que a gente comece a orar, que a gente comece a pedir: Deus, que a tua presença seja abundante nesse lugar. O Senhor é bem-vindo nesse lugar, Deus. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, Pai, mas escolheu a nós para depositar o teu Espírito, para derramar a porção do Senhor, e para sermos embaixadores, sermos agentes, Pai, do teu reino aqui na terra, Pai. E a palavra nos garante que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E eu clamo, Pai, que cadeias que nos aprisionam nessa manhã caiam por terra em nome de Jesus. Eu clamo que medos que vêm ao nosso coração, Pai, nós possamos ser livres dele em nome de Jesus. Eu clamo, Pai, que nossa falta ou nossa pequena fé, Pai, possa ser transformada pelo teu poder, Pai, numa fé depositada única e exclusivamente em Jesus, aquele que é capaz de transformar todas as situações, transformar água em vinho, mover montes. Confiamos no Senhor, Deus, e queremos viver dessa porção aqui, Pai, nessa manhã. O que há no céu para nós nessa manhã, Pai, o maná para nós nessa manhã, que o Senhor derrame nos nossos corações, Pai, nas nossas vidas, Pai. Nós confessamos nossos pecados a Ti, Pai. Nós nos arrependemos, Deus. Pedimos que seja feita a Tua vontade, Pai, na terra, como ela é feita no céu. A Ti toda honra, meu Deus, a Ti toda a glória, Pai, a Ti todo louvor, no nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, meu Pai. Do Senhor, se você puder e se você quiser, abra a sua Bíblia em Romanos 8. Eu gostaria de agradecer a presença do pastor Paulo, irmã Jaqueline, meu sogro, minha sogra, vieram ver o neto. Nem o filho, nem a filha, nem o genro. O neto, né? Mas estamos felizes, obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe. Eu acredito que são. Irmã Lete, maravilhoso lhe ver. Muito, muito, muito feliz. Que Deus lhe abençoe ricamente. Tá bom? Não saia daqui sem dar um abraço na irmã Lete, senão você vai ficar aqui dentro. Deus abençoe, irmãos. Todo mundo passou bem a semana? Valentine's? Amém? Alguns parece que não foi tão bom. Jerry levantou a mão com bastante confiança. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Semana passada nós tivemos nossa temática aqui, nossos louvores, nossas fotos, né? A gente falando não apenas desse amor de casal, entre casal, mas do amor, e nós perguntamos sobre o amor de Deus. E quando eu pensava nisso, e quando eu pensava nessa semana, terça-feira, né, irmão Jefferson, o Valentine's, e essa semana mais regada, digamos assim, por essa concentração de foco e holofotes no amor, esse texto me vem à mente e ele arde no meu coração todas as vezes que eu leio. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Então, Romanos 8, a partir do verso 31, se você puder, com a sua Bíblia, acompanha comigo. Apóstolo Paulo escrevendo aos amados irmãos que estão em Roma. E ele fala assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará
alguma acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Você pode dizer isso comigo? Quem nos separará do amor de Cristo? Não, mas com alegria, como se eu já tivesse pregado, você já está com a convicção que nada nos separará. Quem? Isso, aleluia, isso é bênção, irmãos. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Você já pode dar um aleluia agora? Aleluia, porque o que a gente vai contar é: mas em todas estas coisas, somos por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nisso? Deus Pai, a tua palavra, Deus, ela é suficiente, Pai. Ela é viva, ela é eficaz, Pai, pela ação do Teu Espírito, Deus. Ministra aos nossos corações, Pai, não por nós, não por mim, Pai. Revela, Pai, aqui que eu não sou nada, mas é que é sobre o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, carta de Paulo aos amados, é assim que ele começa a sua carta. Carta de Paulo aos amados que estão em Roma. E ele vai falando desse amor. E na verdade a igreja em Roma era bem peculiar, digamos assim. A primeira carta aos romanos é um tratado teológico, né? Muita informação para a gente poder beber, mas desde o capítulo 1 ao capítulo 8, Paulo vai fazendo basicamente a sua argumentação, e portanto, no começo do capítulo 8, se você voltar, ele vai dizer, portanto agora já não há nenhuma condenação. Ele começa a fechar o seu pensamento, e aí esses versículos que lemos é quase o supra-sumo, é a conclusão da conclusão, daquilo que Paulo vem falando desde o capítulo 1. Era uma igreja que certamente começa depois de Atos 2, a descida do Espírito. Então os judeus convertidos voltam a Roma, depois eles são perseguidos, alguns saem, 49, eles saem de Roma e a igreja assume um caráter um pouco mais gentílico, ou seja, aqueles que não eram judeus, né, os gentios, e aí depois os judeus começam a voltar e Paulo escreve então essa carta, sempre numa tensão, do capítulo 1 ao capítulo 8, e depois 9, 10, 11, ele também traça isso, sobre essa questão da lei, da obediência da lei, e da impossibilidade da lei em si ser cumprida pelo homem, mas ele fala sobre a lei do Espírito, da vida agora no Espírito, e ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, ele fala que todos pecaram, estão afastados, né? Não há um justo sequer. Ele vem trazendo essa incapacidade da lei de nos tornar perfeitamente justos diante de Deus, e dessa vinda de Jesus Cristo em amor, porque ele fala desse amor de Deus revelado em Jesus. E agora nós vivemos não mais debaixo dessa lei, mas debaixo da lei do Espírito, habitados então pelo Espírito, pertencentes ao Senhor Jesus no Espírito. Por isso que ele vai começar, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Capítulo 7, você vai encontrar Paulo quase que bradando, dizendo, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo mortal, desse corpo perecível? E aí no capítulo 8, melhor dizendo, ele começa mas deixa eu lhe falar uma coisa, não há nenhuma condenação. Nós recebemos um espírito de adoção, pelo qual podemos falar, Abba, Pai. Porque é o Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós, porque toda a criação geme, esperando a glória futura. Isso é que está acontecendo. Eu estou falando isso para a gente entender o contexto em que a gente está lendo. A gente acabou de ler esses versos. E aí
Paulo, a partir dessa conclusão da conclusão, no verso 31, ele diz: então o que é que nós vamos falar a respeito dessas coisas, irmão Jefferson? O que é que nós vamos dizer, Márcia, a respeito dessas coisas? Desse recebimento do Espírito, desse amor revelado em Jesus Cristo, o que nós vamos dizer, Fernanda? E o interessante é que Paulo não responde, irmã Josiane. O que é que nós vamos dizer? Ele responde com uma pergunta. Ele traz a sua resposta dizendo: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E do verso 31 ao 35, Ricardo, nós temos 7 perguntas de Paulo. Ele vai respondendo com uma pergunta e respondendo com uma pergunta, vai nos levando a uma reflexão, vai fazendo esse jogo retórico, argumentativo, para trazer cada um de nós, ou aos romanos, e hoje para nós, a uma reflexão a respeito da profundidade desse amor de Jesus Cristo. Que talvez às vezes parece tão óbvio, talvez você já entregou sua vida para Jesus e parece tão natural, e a gente não dimensiona a profundidade do amor de Jesus, de Deus em Jesus Cristo. E muitas vezes nós não respondemos a esse amor com a profundidade que deveríamos, porque não entendemos a profundidade com que fomos amados. E aí não respondemos na dimensão desse amor. E ele vem a partir do 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele fala da dimensão desse amor, aquele que não poupou o seu próprio filho, entregou por morte, como não nos dará todas as coisas? Quem fará alguma acusação? Quem condenará? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? E aí ele fala, será a tribulação, irmão Jefferson? Será a angústia? Mas o que nós precisamos parar aqui e entender, que Paulo, irmã Alejandra, não está falando do meu amor simplesmente para com Cristo. Ele começa apontando que é sobre o amor de Cristo, não é sobre nós. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Então, Paulo ele não está nos levando a uma reflexão meramente sobre, Paulinho, o que vai separar o seu amor de Cristo? Ele está dizendo, Paulinho, nada pode separar o amor de Cristo por você. É maior do que qualquer outra coisa. Entenda a dimensão com que você é amado, para que você possa responder na dimensão desse amor. Talvez eu e você já pensamos, então é sobre mim, é sobre o meu amor. Mas em primeiro plano ele está falando sobre o amor de Deus em Cristo Jesus. É a primeira coisa que eu queria que você gravasse no seu coração. É que nessa semana que nós falamos sobre amor, entenda que o padrão de amor é Cristo. E parece óbvio, né, Vanessa? Parece óbvio. Mas quantas vezes eu e você, no nosso dia, somos levados a esquecer dessa realidade tão profunda? O padrão de amor é Jesus Cristo. Ele quer então nos encorajar de que no amor de Deus em Cristo Jesus, a angústia não é capaz de separar ao alcance do amor de Deus por nós. A tribulação não é capaz de afastar o amor de Deus por nós. É fome, é nudez, qualquer situação que seja, não é tão difícil para afastar o amor de Deus por nós. Cabe a cada um de nós não desprezarmos esse amor, não abandonarmos esse amor. Mas o amor de Deus em Cristo Jesus está sempre nos alcançando, sempre vindo ao nosso encontro. E é interessante porque Paulo ele tem autoridade para falar isso, se ele quisesse pensar na sua própria perspectiva. Porque em 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos encontrar Paulo defendendo um pouco o seu apostolado, porque a igreja estava desacreditando o seu apostolado e caminhando para ensinamentos de aqueles que eles chamavam de superapóstolos. E ele fala, não com orgulho de si mesmo, ele deixa isso bem, se você ler 2 Coríntios 11, vai ficar bem evidente que Paulo está dizendo assim, eu estou me fazendo de nécio, de louco, para que vocês entendam a dimensão do que eu estou falando. E ele começa a se orgulhar ou expressar os seus sofrimentos. E aí ele vai falando, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 22, ele diz, eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes,
Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos. Perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios. Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Se teve alguém que sofreu, esse alguém foi Paulo. Não estou falando de Jesus, estou falando daquele que está escrevendo aqui. E ele tinha autoridade para dizer, olha, se é isso que vocês acham que vai afastar, eu nunca deixei de me sentir alcançado e amado por Deus em Jesus Cristo. Porque nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Nada vai nos separar. É a confiança do amor de Jesus por nós que nos dá a confiança de amarmos a Ele de volta. É a certeza de que você tem um Deus, irmão Jefferson, que não te abandona, que é contigo, que não é uma canção, é uma realidade, é um fato. E se Ele é contigo, você também quer estar com Ele. E se Ele não te abandona, você não tem razão para abandoná-lo. Porque é um amor que foi maior do que qualquer outra coisa. Nada no mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez a mais severa tempestade de neve que agora a gente vive todo ano aqui no Texas, né? Tem que começar a se acostumar. Deixa o cenário um pouco feio. As plantas que já estavam morrendo terminam de morrer. O cenário fica um tanto quanto cinzento, nublado. Mas nem essa pior tempestade é capaz de afetar a raiz das plantas. Fica ali naquela superfície, de maneira que quando aquela tempestade vai, há um ressurgir, há um florescer, porque as raízes, elas estão firmadas. As plantas que estão com raízes firmadas, elas permanecerão. E eu volto a essa temática que eu tenho falado ao longo do ano, porque é o que Deus tem colocado no meu coração. Nós temos falado, eu tenho falado, que esse é um ano sobre as nossas raízes. E onde está a nossa raiz? Se a nossa raiz está firmada nesse rio de água viva, ele não para. Ele segue correndo, ele segue alimentando as nossas raízes. Tempestade pode vir, neve pode vir, o caos pode vir, o clima pode ficar cinzento. Se as nossas raízes estiverem bebendo dessa água, dessa fonte de água viva, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Cabe a nós, então, não nos desesperarmos com a tempestade e com o dia cinzento. Cabe a nós aprofundarmos as nossas raízes para bebermos sempre da fonte de água viva, Jesus Cristo. Mas essa é a perspectiva do amor de Deus por nós. Mas Paulo segue no versículo 36, e ele começa a nos desafiar dizendo, então se o padrão de amor é Cristo, o padrão de Cristo é entrega. Eu lembro que o Ricardo e a Mari falaram essa expressão, né? O que é amor? Amor é entrega. E o padrão de amor é Cristo. O padrão de amor de Cristo é entrega, mas é uma entrega à morte. E talvez agora fique um pouco mais... E é nessa hora que a gente tem que começar a entender a dimensão desse amor para saber como respondermos de volta. Porque olha o que Paulo fala a partir do verso 36. Ele no 35 acabou de falar, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E ele vem, como está escrito. E ele fala assim, por amor a ti, somos entregues à morte. Por amor a ti,
ou entendendo esse amor e em resposta a esse amor, aquele que nem o seu próprio filho poupou. Então, por amor a ti, nós somos entregues à morte. Todos os dias. Somos considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro. E talvez a gente lembre quando a gente pensa, por amor a ti somos entregues. Ou quando a gente pensa, somos ovelhas que caminham na direção do matador. A história que vem à minha mente quando eu leio esse versículo, pastor Paulo, é Abraão, quando ele é desafiado, né, colocado à prova a entregar o seu filho Isaac. Nós estávamos conversando sobre isso essa semana, né, Vinícius, Mira. Como foi difícil Deus ao pedir a Abraão, me dá o teu filho, aquele que tu amas. E ele prepara tudo. Isaac vai lá, andando com ele 3 dias. Fica todo mundo aqui, eu vou subir com o garoto. O garoto sobe lá. Cadê o cordeiro? Deus proverá. Essa é a resposta de Abraão. Deus proverá. Ele sobe, não fica brincando, não fica playing with God. Ele vai lá e monta o altar. Ele vai lá e coloca Isaac no altar. Ele pega o instrumento, a faca, e ele vai. E talvez a gente possa pensar, mas era Isaac, né, que ia morrer. Mas quem morria ali era Abraão. Na morte de Isaac, quem morria era Abraão, porque morria a sua promessa. Morria a sua descendência, morria a sua semente, morria o seu filho, morria a alegria, o riso. Ismael já tinha ido, e ele não era o prometido. E aí Abraão vai lá e Deus, Abraão, para, que agora eu já sei que você teme a mim, que você me ama. Porque a medida do nosso amor, ele é medida na nossa capacidade de entrega à morte, ao sacrifício. Ou não é assim também no casamento? Se você quiser viver só do seu jeito, da sua maneira, não vou abrir mão de nada, não vou morrer, não vou sacrificar em nada. Vai funcionar, irmãos? Não. Mas é essa entrega de um com a entrega de outro para que ambos possam formar um. Porque o casamento não é sobre o Abraão. O casamento não é sobre a Pauline. Mas é sobre como ambos podem morrer para ser um único, melhor. Eu só morro por aquilo que eu amo. Então a nossa medida de amor, ela é entregue, ou ela é medida a partir da nossa capacidade de nos entregarmos à morte. A minha pergunta é, você hoje de manhã já fez a oração, Senhor, eu quero morrer hoje. Eu quero morrer para mim. Calma, irmãos. Os irmãos estão lá, para por aí. Não, eu quero morrer para mim mesmo, para que eu possa viver para ti. Eu não vim nesse culto para viver para mim. Eu não vim nesse culto sem apresentar um sacrifício. Eu vim nesse culto para morrer para mim, para que o Senhor cresça, para que o Senhor viva, para que eu diminua e para que o Senhor cresça. E se nós não entendemos esse amor de Deus que se entregou por nós, irmão, porque eu e você queremos viver uma vida sem morte do nosso próprio eu para viver para Deus. Se nós engessarmos, se nós nos segurarmos, se nós retivermos, não, eu não preciso, ou então, Deus, eu já te amo, já faço muito. Nós não estamos entendendo a profundidade desse amor, e nós estamos querendo viver muito para nós e morrer pouco para Deus. Eu não sei se antes de você chegar nesse culto hoje, você fez essa oração, mas enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me falava, todo dia de manhã agora, ora sim, Senhor, eu quero morrer hoje para mim, e eu quero viver para ti. É óbvio, claro, irmãos, talvez todos vocês saibam, mas se a gente não
pratica isso, se a gente não é lembrado disso constantemente, nós passamos a desprezar, nós passamos a achar que já chegamos num lugar que nós não precisamos mais morrer. Tolice nossa! Se você achar que hoje não precisa morrer, é tolice. Porque eu e você somos entregues à morte quando? Todos os dias. Porque o sacrifício dele é perfeito. É uma vez por todas. Mas nós temos que morrer para nós mesmos, enquanto aqui na terra, para que um dia possamos viver eternamente na sua glória. Se quisermos viver aqui nessa terra, um dia morreremos eternamente na condenação. Simples, faz a conta. Até na matemática, Ricardo, faz mais sentido. Não faz? Bota na balança. Mas não é sobre um cálculo exato, é sobre o entendimento do amor de Deus por nós. E por que eu falo tudo isso, e talvez isso soe tão óbvio e tão objetivo na mente de tantos aqui? Eu e você precisamos retornar a esse lugar de amor. Eu e você precisamos retornar a esse lugar de amor sacrificial. Eu e você precisamos ser lembrados que quanto mais amarmos a Ele, menos de nós teremos. Mais sacrifícios estaremos dispostos a fazer. E aí veremos coisas diferentes na nossa vida, viveremos de uma maneira diferente, experimentaremos coisas aqui diferentes. E sacrifício ao Senhor, meu irmão, não é vir ao culto de manhã. Isso é consequência de um coração que já morreu para si. Não é escutar o pastor que você não quer escutar. Isso é porque o seu coração já morreu, o seu eu já morreu. Então você vem, você está disposto. Sua percepção sobre a obra, sobre o reino, sobre os valores, sobre a vida com Deus mudou. E aí todo sacrifício parece pequeno quando você pesa diante do sacrifício de Jesus. E aí deixa de ser pesado, deixa de ser doloroso. E aí Paulo começa a falar, por amor a ti, é por amor a ti, não é por obrigação, não é por forçação, é por amor. E que eu e você possamos viver uma vida no Senhor diferente, a partir do entendimento desse amor de Deus por nós. O padrão de amor é Cristo. O padrão de Cristo é a entrega à morte. E a morte por amor. E aqui vem a boa nova. Paulo, lá a partir do verso 37, ele fala: mas em todas essas coisas, nós somos o quê? Não, gente. Vamos lá. Vamos lá. Quem não venceu ainda vai vencer agora, em nome de Jesus, irmã Alejandra. Aleluia. Mas em todas essas coisas nós somos... Opa, já está começando a melhorar a vitória. Mas em todas essas coisas nós somos... Amém, irmãos. Essa é a beleza do sacrifício e da morte aqui em Jesus, porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós vencemos já no Senhor, Ele venceu por nós, Ele nos dá vitória aqui, agora e eternamente. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Nós não vencemos pela nossa própria habilidade, pela nossa própria capacidade, foi consequência desse amor que na cruz venceu por nós. E nós não podemos imaginar que esse amor nos garante só algo futuro. Também, e é a maior bênção, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas se nós vivemos esperando uma vitória futura e uma derrota presente, não faz sentido. Nós somos vitoriosos aqui e agora, e nós seremos eternamente no Senhor. Porque aquele que o seu próprio Filho não poupou, como não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Tudo que eu e você precisamos para viver uma vida no Senhor Jesus Cristo. E aqui não é sobre prosperidade, tá, irmãos? Isso aqui não é sobre você vai sair, não é coach, não é isso, não me entendam mal. Mas é porque também parece que a gente, por medo dessa teologia de coach e dessa ideia de prosperidade, a gente deixou de falar que a gente tem vitória no Senhor Jesus Cristo. E está errado, a gente tem que falar, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele nos amou, ponto, é fato. Você recebe ou não? Você aceita ou não? Você entende que todas essas circunstâncias não separam o amor de Cristo por você e também em nome de Jesus não vão separar o seu amor por Cristo. Dimensione esse amor e morra para si.
Porque se você morre para si, você é mais do que vencedor em todas essas coisas. Que coisas? Todas essas mortes que Paulo estava falando, todas essas angústias, todos esses sofrimentos, toda essa entrega como ovelha, todas essas coisas que ele fala, nós somos mais do que vencedores. E é por isso que ele vai fechando esse seu argumento. E ele termina dizendo: pois eu estou convencido, verso 38, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios ou principados, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá ou será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É sobre o Senhor, irmãos. É sobre o Senhor. Mas, de novo, se a gente não dimensionar esse amor, nós não vamos querer morrer para nós mesmos. E alguém que quer andar com Jesus sem morrer para si, não está andando com Ele. O próprio Cristo fala isso. Mateus 10, ele fala: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor, achará, encontrará. Então, eu e você precisamos sair daqui nessa manhã. Se é que vamos sair, né, Juliana? Eu e você precisamos sair daqui nessa manhã como aqueles que estão dispostos a morrer para si, para viver para Deus. Mas não por um convencimento natural, mas porque entendemos a dimensão do amor de Cristo. Para que nós não sejamos a igreja que perdeu o primeiro amor, mas para que sejamos a igreja que ama com todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, com toda a sua força. Para que eu e você, e apesar dessa suposta derrota para o mundo, quando olha para a gente e fala: vocês estão deixando de viver, nós estamos declarando: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos amou. O padrão de amor é Jesus. O padrão de Jesus é a entrega à morte. A beleza desse padrão de amor é que a morte por amor a Cristo é mais do que vitória. É vitória superabundante. E aí, se você está num time, Ricardo, que você sabe que vai ganhar, você quer ficar de que lado? Só vai ter um vencedor. De novo, é lógico. Por isso, irmãos, posso fazer todo o esforço, posso ler todos os comentários, posso estudar tudo que for, mas a beleza do Evangelho é ver uma criança entregando a sua vida para Jesus, porque ela entende a dimensão desse amor e ela está disposta a entregar toda a sua vida para Cristo. A gente cresce e fica com o coração duro, a gente cresce e fica chato, a gente cresce e quer cuidar da nossa própria vida, e tem um Senhor, Deus Pai, que está falando: eu cuido, eu entreguei o meu filho, como eu não darei todas as outras coisas? Tudo que eu e você precisamos. Deus, se essa vitória está garantida, cara, como é que Ele vai nos fazer viver a vida toda aqui como perdedores? Ele não nos mandou para uma batalha sem nos equipar. Ele não nos mandou para uma jornada sem nos prover alimento. Não existe. Ele cuida, Ele equipa. Ele toma conta para que o objetivo final seja cumprido. Ele está com você durante toda a caminhada, mas não na sua percepção, mas na percepção do seu amor para conosco. Por isso que a angústia não separa o amor dele de nós. Por isso que a tribulação não separa o amor dele de nós. Por isso que nada separa o amor dele de nós. E por isso que nele nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? E vamos terminar? Marcela, tem como projetar a partir do 31 para mim? Romanos 8, a partir do 31. Nós vamos ler juntos o verso 31 e 32. Eu queria que
isso tivesse no seu coração. Que diremos, pois, diante, se Deus... 32, aquele... Deus, no seu amor, Ele não promete as outras coisas sem Jesus. Mas Ele também não promete Jesus sem as outras coisas. É juntamente com Ele e de graça. Deus te dá até a capacidade de amá-lo mais profundamente. E a nossa oração, então, é: Deus, nós queremos mergulhar nesse amor. Nós queremos nos aprofundar nesse amor, Pai. Aquele que começou, Ele é fiel para cumprir. Pai, que sejamos uma igreja que te ama, Deus. Uma igreja que queima de amor, Pai. Uma igreja que é capaz de morrer, Pai. Me concede, Deus, a capacidade de morrer para mim e viver para ti, meu Senhor. Me dá olhos para ver a profundidade e a dimensão do teu amor, Pai. Nós queremos morrer todos os dias, não só hoje, Pai. Que essa palavra não morra amanhã, mas que seja eu a morrer amanhã também, Pai. Para que um dia viva contigo na tua eterna glória. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Deus. Que possamos ir na paz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre cada um de nós. Que o Senhor nos dê paz. Que você saia declarando essa bênção na vida de outros, meus irmãos, ainda aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.